call is now being recorded. Então, deixa eu colocar aqui que a apresentação. Boa noite, buenas noches a todos e todas, a todos e todes, todo mundo que aqui nos vê. Nós estamos aqui na nossa noite, dentro da Semana Acadêmica Interdisciplinar da Faculdade de Ciências Humanas do Sertão Central, em Salgueiro, curso de Direito, e vamos apresentar aqui nesta nossa gravação a palestra do professor Dr. Carlos Elian Pregno. Ontem nós fizemos também um encontro, uma palestra, houve também uma palestra gravada, que eu vou exibi-la posteriormente à fala do Dr. Carlos Elian Pregno, que foi com a professora Adriana Fresquet. Também presente conosco o professor Marco Aurélio Dutra, coordenador do curso de Direito, a quem eu passo a palavra agora. Professor Marco Aurélio. Boa noite a todos, né? Buenas noites ao professor Elian. Desde já agradeço né, a vinda virtual à nossa instituição, né? E para que haja esse intercâmbio, né? Esse intercâmbio de conhecimentos entre Brasil e Argentina. Sinara, eu passo, sem mais delongas, né, até para a gente não esticar um pouco, já passo a palavra para que você possa iniciar e aí passar a palavra para o professor Elian. Bueno, gracias, buenas noches, fiz algumas anotações aqui em espanhol, gracias, buenas noches para todos. E nesta oportunidade, com uma conferência que hemos titulado a este diálogo com o professor Elian Pregno, Direito, el Cine e Educação, Diálogos entre Brasil e Argentina. Graças por compartilharmos e por ajudarmos a reflexionar em la era COVID sobre el cine, arte e direito. Bueno, professor Elian Pregno es a estrella de esta noche. Entonces, sin más delongas, voy a pasar a palavra para usted, para o senhor, agradecendo muitíssimo. Depois falaremos mais a respeito. É isso. Muito obrigada e com a palavra. Boas noites a todos. Muito obrigado, professora Sinara, pelo convite. Querido amigo Marco Aurélio Dutra também, muito obrigado a todos pelo convite, pela iniciativa também. Eu desejo parabenizar a faculdade também pelo evento e, sobretudo, pela possibilidade de refletir com vocês, de compartilhar com vocês algumas ideias sobre direito, cinema e educação, mas, sobretudo, eu penso que o cinema, por quanto uma manifestação da arte, e, sobretudo, como uma característica própria da ficção, é uma ferramenta antecipatória. Sempre o cinema, e especialmente o cinema da ciência-ficção, é uma ferramenta antecipatória, é uma oportunidade também de fazer um relacionamento entre cinema e educação, sempre tem como objetivo, como finalidade, tem a potencialidade de construir-se um meio para a mudança social. Então, essa é a primeira questão que eu desejo colocar para compartilhar nessa grande tópica, que é cinema, educação e direito. Primeira questão, cinema como manifestação das artes, propriamente das artes, e a ciência-ficção tem como finalidade uma ferramenta antecipatória, mas como ferramenta antecipatória
eu acho que nesse contexto, o cinema se torna também uma ferramenta educativa, cheia de potencialidades, para construir um meio de contribuir para a mudança social, sobretudo em questões tão sensíveis como a que hoje eu vou a compartilhar com vocês, em torno a um filme que eu pude assistir no ano 2018, que é sobre de um filme chileno, que é uma mulher maravilhosa, sobretudo porque tem uma vinculação muito interessante, muito legal, sobre uma questão muito sensível, que é a questão de gênero. A questão de gênero é, possivelmente, não sei, mas acredito que sim, que é uma das questões mais sensíveis no mundo jurídico, uma das sensibilidades mais importantes para o mundo de direito, porque colocou uma finalidade mais pretensiosa, e não é somente a igualdade entre homens e mulheres, senão que não necessariamente você deve ser um homem ou deve ser uma mulher. O mais importante de tudo é que você pode ser o que você deseja ser. E não precisa autorização de ninguém. Você pode ser o que deseja, mas sim tem direito a que as pessoas respeitem suas decisões. Eu acho que ninguém tem direito a fazer questionamentos, a fazer críticas, a colocar impedimentos para que as pessoas consigam uma plena realização com seu projeto de vida. Mas uma questão interessante para refletir de seu ponto de vista jurídico, de seu ponto de olhar jurídico, é que eu vou colocar aqui como uma pergunta, para que vocês pensem nisso. É uma dúvida que eu tenho. Pode ser, ou é possível que um desejo seja fonte de direito? É possível pensar ao desejo como fonte do direito? Na teoria clássica, na teoria jurídica clássica, sempre estudamos que as fontes dos direitos são a lei, as decisões dos tribunais, os pareceres dos doutrinadores, né? Todo mundo está concordo com isso. Lei, decisões do Poder Judiciário, os pareceres jurídicos dos doutrinadores, mas é possível que o desejo seja fonte de direito? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, na perspectiva da teoria geral dos fatos e os atos jurídicos, você tem a possibilidade de colocar sua vontade, suas decisões, suas finalidades, para conseguir, para procurar suas finalidades propriamente. Eu acho que temos tudo na estrutura da teoria geral dos fatos e dos atos jurídicos para receber, para conter, para gestionar e satisfazer os desejos da população, os desejos das pessoas. E olha que coisa mais bonita que o direito seja uma possibilidade
para a realização das pessoas. Eu sou um liberal, eu sou, do ponto de vista filosófico-político, um liberal. Eu gosto que todas as pessoas possam ser livres e iguais e desenvolver suas finalidades, seus projetos, e viver a vida como elas quiserem, sem autorização de ninguém. Sem autorização de ninguém. Então, eu penso que os desejos podem ser, sem dúvida alguma, fonte dos direitos. Em pé de igualdade, com a lei, com o Poder Judiciário, com doutrinadores. Mas, uma coisa, também é certo, eu penso que também é certo que, segundo a intuição para compartilhar, para refletir, para provocar, para gerar um debate com vocês. Eu não estou certo que a questão de gênero seja uma questão pública. Ou seja, eu sou um homem, mas se eu sou uma mulher, qual é o problema? Se eu não sou nem homem, nem mulher, eu acho que não tem problema algum. Não é um problema de ninguém, somente é um problema para mim e se quero. E se não quero, não é um problema também não. Eu tenho uma intuição, eu tenho uma borrinha, não sei se fala assim, não? Como uma coisa que é contraintuitiva. Eu não estou certo que a condição das pessoas, as preferências sexuais das pessoas, devam ser colocadas acima de tudo. O fascismo fez isso. O fascismo não permitiu que as pessoas sejam o que queriam ser. Por exemplo, agora me lembro de Federico García Lorca. Como na Espanha, ele não pôde ser quem queria ser. Mas isso não aconteceu porque o Estado colocou a condição sexual e a preferência sexual como causa de persecução. Ou seja, colocou as preferências sexuais das pessoas na agenda pública. Eu acho que não devemos colocar na agenda pública as preferências sexuais. Se eu gosto dos homens, gosto dos homens. Se eu gosto das mulheres, gosto das mulheres. Se eu gosto de homens e mulheres, qual é o problema? A ninguém deve interessar. A ninguém deve interessar isso. É uma questão da própria vida, é uma questão da realização personal, e sempre que seja uma relação entre pessoas adultas que livre e voluntariamente consentem os relacionamentos, o Estado não tem nada que fazer aqui. Essa é a segunda questão que eu tentava colocar com vocês aqui. Mas, no título da palestra, com bom critério, nossa querida professora Sinara fiz uma relação entre cinema, educação e direito. Uma das coisas mais interessantes é a potencialidade para construir uma mudança social. Então, aqui quero fazer uma ligação entre a ficção como ferramenta antecipatória. Segunda questão, o cinema, sua vinculação com a educação como um meio para a mudança social. E uma coisa mais.
que coisa deve fazer, então, o direito e cinema? E aqui, então, o filme que eu desejo refletir com vocês para comentar, e que é uma mulher fantástica. Uma Mulher Fantástica é um filme do... Sim, é um filme... Professor, Sim, desculpa, o sim. senhor estaria compartilhando, porque não aparece. Não, 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 eu não estou compartilhando. Não. Ah, não, porque se quisesse compartilhar conosco, pode compartilhar, né? Ah, ai, a ver se aqui. Né? É interessante compartilhar o trailer. Eu tenho aqui, se quiser eu passo. Ah, sim, tem Tenho, a imagem do filme. Ah, tenho. que Posso ótimo. compartilhar. Posso Bacana, professora. compartilhar. Obrigado. Obrigado disso, professora. Muito obrigado. Compartilho? Sim, Então, sim, por ok, favor. Obrigado. pronto. Então, Deixa eu Uma mostrar. Mulher Fantástica é um filme do ano 2017. É um filme de 1 hora e 45 minutos, né? Não é uma coisa breve, mas é uma beleza. É uma obra de arte, verdadeiramente uma obra de arte. Né? É uma atuação incrível, né? Inacreditável, inacreditável. Né? Onde Marina é uma garçonete, é transexual. Marina é o nome da protagonista, mas na vida real é Daniela Vega. Daniela Vega. É, essa é a primeira cena. A primeira cena do filme é impressionante. É verdadeiramente uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Ela é Daniela Vega, é o nome da atriz, mas é uma mulher fantástica. Ela é Marina, como eu falei, é uma garçonete transexual, que ela está procurando seu sustento. Ela, em verdade, quer ser cantora, uma cantora de sucesso. Mas acontece com ela o que sempre acontece com a população do coletivo transexual. Não tem problemas para procurar um trabalho, tem problemas para ter acessos a, ao mundo do trabalho, mas acontece uma coisa que é muito legal, uma coisa muito legal que que a professora colocou aqui nossa primeira cena do filme, que é a história ao início, não? Sim, estou, professor? Sim, estou aqui? Estou? Sim, Elia. Sim. Ok, ok, ok. Então, ela, ela ao princípio ao início do filme, ela tem seu enamorado, tem uma história com, com um senhor, é, é, mas, mas acontece uma coisa terrível. Eles estão na viagem, estão curtindo muito, muito feliz, um jantar, podem dançar. Eu que o que a professora Sinara nos compartilhou. Ela é uma
uma mulher trans e tem um namorado. Ela é um namorado muito mais velho que ela, tem uns 20 anos, 30 anos mais velho. E ele morreu. Ele morreu depois desse belo jantar, e eles estão numa viagem. Mas o problema é que seu namorado tem uma família tradicional. Seu namorado é um senhor que tem filhos, que tem uma esposa, e ela deve suportar, ela deve, primeiramente, é culpada pela morte de seu namorado. Seu namorado chama-se Orlando. Orlando morre por um aneurisma. Orlando morre por um aneurisma. Primeira coisa que acontece entre eles é, primeiro, ela fica baixo suspeita da morte de Orlando. A polícia acredita que ela foi quem matou a Orlando. Mas não é somente allí. Eles tinham uma relação séria e que com projetos de formalizar para ser um casal, mas a morte do namorado, ela ficou forçada a enfrentar a ex-esposa do seu namorado, devolver um carro, e ela foi expulsada do apartamento, ela já não tinha onde mudar, foi ameaçada, né? Pela polícia e pela investigadora do caso. A ela não foi possível participar do funeral e da cerimônia de cremação de seu namorado. Então, ela tem muitas adversidades e muitas agressões. Então, eu penso que é um filme maravilhoso que consegue colocar de uma maneira muito forte um episódio que é verdadeiramente traumático, né? Verdadeiramente traumático. Não somente pela questão do filme, de uma história de amor. Finalmente, o amor acabou por a morte, mas eu acho que o problema principal é que ela deveu enfrentar uma família preconceituosa. Isso é o problema mais importante, segundo mim. Ela deveu enfrentar a uma família preconceituosa, mas o cinema tem esta possibilidade maravilhosa. O problema não é a família preconceituosa. O problema é que tem uma sociedade preconceituosa. O problema não é a família de Orlando, a ex-esposa de Orlando, os filhos de Orlando. É muito interessante, não sei se a professora Sinara lembra o filme O Irmão de Orlando. Sim, lembro. Orlando tem um irmão que experimenta uma mudança em sua própria preconceituação da situação. Ele tem como uma contraria, né? Pensa uma coisa, depois pensa outra, mas compreende
verdadeiramente compreende que ela é uma mulher namorada de seu irmão. O mais importante também é que seu irmão estava namorado de ela. Então, eu acho que o cinema permite colocar essa metáfora de que é uma família preconceituosa, mas não é uma família preconceituosa. É uma metáfora perfeita, perfeita metáfora de uma sociedade preconceituosa. Uma das cenas mais simbólicas, não sei se lembram todos que puderam assistir, é quando busca um segredo de Orlando, no armário de sauna que ele frequentava, e Marina ansiava qualquer coisa relacionada ao seu namorado, uma espécie de uma pertenência de ele. Mas quando ela abre o armário do sauna que Orlando frequentava, o armário estava vazio. O armário estava vazio. Então aqui uno sente essa falta, essa ausência, mas que não se vê no filme, mas ela se sente assim também. Ela se sente assim. Mas como é que ela e Orlando se conheceram? E com isso acabo, com isso completo. Como foi realmente o relacionamento dele? Como ficou a vida dos protagonistas depois de perder que alguém amava? Isso não sei como vai ser. Isso não sei como vai ser. Mas o que sim sabemos é que quando duas pessoas iniciam uma relação, quando duas pessoas conhecem e tem um amor como tem aqui, nada é certo na vida. Eu acho que uma mensagem do filme é exatamente esse também. Nada é certo na vida. Tudo o que é por venir, o futuro, o destino, isso é sempre incertidumbre. Sempre tem incertidumbre. Então, se você hoje tem certeza, amanhã não tem um. Apartamento não tem. Carro não tem carro. Que coisa desejo falar aqui? Duas questões mais. O direito, é preciso que o direito seja uma ferramenta de segurança também para as pessoas nestes casos, em casos como esses. Então, é preciso uma mudança no direito das sucessões, é preciso fazer mudanças no direito privado positivo, na lei positiva, nossos ordenamentos, para favorecer as uniões matrimoniais e poder dar estabilidade às relações das pessoas, independentemente do sexo. Sobretudo porque os direitos humanos não têm relação nem com preferências sexuais, nem com orientações políticas, nem com o que você acredita ou não acredita em Deus, quantos Deus, que Deus. Os direitos humanos são para todas as pessoas, sem distinção alguma. Então, eu desejo colocar novamente uma questão. O gênero é uma questão importante? Sim, sem dúvida é uma questão importante. Mas penso que isso é uma questão íntima das pessoas e ninguém, nem o Estado, nem outras pessoas têm direito a colocar impedimento algum para conseguir o próprio projeto de vida. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar algumas ideias. Desculpas pelo meu portunhol, mas a próxima vez eu vou falar em português e vou sambar também. Muito obrigado e um forte abraço. Falou em português muito bem. Eu também peço professor, aqui não é sambar. Aqui ser piseiro. Então sim.
Obrigado pela atenção, hein? E grande abraço. Um abraço. Grande abraço. Graças. Muito obrigado, professor. Fique à vontade, Pronto. professor. Eu agora vou compartilhar com o professor Leão Pregno, com o professor, com todos os professores, né, que aqui estão, que tem mais de um professor aqui na sala, não vou nomear todo mundo, vou cumprimentar todo mundo em nome do professor Marco Aurélio, coordenador do curso, e vou agora compartilhar a conversa, a palestra da professora Adriana Fresquet, certo? Para que nós possamos também aqui acompanhar qual foi a reflexão que nós tivemos ontem, que eu estive com ela ontem. Eu vou exibir aqui para vocês. Ela fala por mais ou menos, mesmo tempo que o professor Elian, né, mais ou menos 20 e 30 minutos. Vocês estão visualizando? Sim? Sim. Ótimo. Olá, pessoal, boa noite. É com muito prazer que eu faço parte dessa semana da FACHUSC, juntamente com o professor. Eu vou passar aqui, porque essa apresentação eu fiz agora, já gravei aqui, eu vou adiantar, para a gente não... E vou só exibir essa parte aqui, que é a apresentação da professora. Centro Ibero-Americano de Alfabetização Audiovisual. Então, esse encontro ibero-americano de alfabetização audiovisual vai contar com a participação dela intensa, como vocês podem observar aqui do lado. É para eu explicar, eu acho que talvez seja melhor explicar aqui, que a professora Adriana Fresquet, ela não pôde estar conosco exatamente porque hoje ela está nesse evento, o Encontro Ibero-Americano de Alfabetização e Audiovisual. Então, por isso que ela não pôde estar conosco, mas não assim ao vivo, mas estará agora. Vou passar um pouquinho já para deixar a palavra da professora Adriana Fresquet. Que aqui eu trago, esse aqui é o slide que eu estou apresentando. Uma carência muito grande, né, até de objetos de higiene pessoal e tudo mais. A gente também trabalhou com cinema lá dentro. Eu levei inicialmente 2 documentários, mas depois eu percebi que elas queriam também escolher, né, queriam também. Aí eu estou contando para a professora Adriana Fresquet de 2 projetos que eu trabalhei aqui na FACHUSC no curso de Direito de 2012 até 2013, até mais ou menos 2016. Um era o projeto de extensão Cine Jurídico e o outro projeto que era o Cine no Cárcere, onde eu e mais 2, 3 alunas, mais um pouquinho, nós estivemos no presídio feminino e fizemos lá a exibição de filmes e debates e levamos também aprendemos muito com as socioeducandas. E, bom, enfim, essa parte aí eu vou pular um pouquinho também, porque eu estou explicando para a professora, né, que estava comigo, como é que a instituição, de alguma forma, já houve projeto de extensão, trabalhando a relação entre direito e cinema na extensão, e educação, de certo modo, que é educação jurídica, né? Vou passar aqui mais à frente um pouquinho. Vocês estão visualizando aqui, aqui é o currículo da professora Adriana, eu trouxe apenas uma imagem, está lá no CNPq, quem tiver mais interesse em saber das obras da professora Adriana Fresquet, ela é uma referência em educação e cinema, e agora eu vou deixar a palavra com ela. Nos apresentando. Só por gentileza, vocês me confirmem, só vou dar uma pausa aqui só para checar o seguinte, porque como eu estou compartilhando tela, eu não consigo... tem alguém querendo entrar. Aí, vez por outra, alguém querendo entrar, eu preciso sair da tela para poder autorizar. E se alguém quiser falar comigo, eu prefiro que fale pelo áudio e não pelo chat, porque eu não tenho como ficar voltando, né? Tudo bem? Posso continuar? Agora eu vou exibir, agora eu vou ficar na exibição. Pode ser? Sim ou não, gente? Sim, professora. Oba, obrigada. Você encontra o currículo da professora. Bom, agora eu finalizo aqui minha apresentação e passo a palavra para a professora Adriana, agradecendo imensamente a atenção neste primeiro momento. Muito obrigada a você, Sinara. É uma alegria estar aqui
lamento profundamente não poder estar junto com os colegas amanhã, mas vou assistir depois no YouTube a gravação com todos. E, bom, eu acho que para começar eu te pediria para você colocar minha apresentação. Agradeço muito o carinho, né? Além de agradecer institucionalmente, a alegria, né, de ter sido convidado, também agradeço muito, de forma singular, a você, que desde que fez aquele curso a gente criou um laço para sempre, né? Sem dúvida. Vai nos acompanhar para sempre. Então, eu gostaria que ficasse o slide do Retorno do Futuro, que são duas, tomando a tela inteira, acho que está... O Retorno do Futuro é a segunda, essa é a terceira. Essa segunda você não consegue abri-la, senão não importa, já com isso damos conta, mas aí depois você me diga. Eu vou passando para ver se eu consigo localizar, não é esse daqui vai passando, são várias folhas, não? Sim, não, mas essa imagem da criança olhando para a vitrine no museu era a imagem que é a segunda. Tem a folha de rosto e a segunda. Não sei se você consegue deixar na segunda ver. Algum formato da apresentação. Se não, damos conta já com o que aparece aí, algo conseguiremos ver. Eu vou tentar visualizar aqui, se eu consigo puxar. Vou passar um pouquinho, porque isso foi só um ajuste. Foi esse Museu Nacional de Antropologia. Aí eu consegui. Gostei muito de ver aquele olhar daquela menina, olhando para um homem primitivo, né? Que está carregando um animal, está todo mundo nu. E eu gostei muito porque tem um livro de Aníbal Quijano que chama O Retorno do Futuro, e as questões do conhecimento, que eu recomendo para todo mundo ler, porque ele disse que esse futuro, né, na visão dele, não é a restauração, nem a nostalgia dos costumes, também não é uma busca para trás, mas sim a libertação dos projetos históricos que foram interceptados e cancelados dos povos interferidos pelo padrão da colonialidade, né? Então, é muito interessante imaginar como seria, como poder pensar esses começos pré-colonização, né? Pré-conquista da América. E acho que, nesse sentido, as universidades temos uma responsabilidade enorme. Para Aníbal Quijano, justamente, a universidade é um corredor que é preciso atravessar para acessar as posições em que se decide o destino dos recursos de uma nação. Para Aníbal Quijano, a universidade é um viveiro da elite que administra o setor público e o setor privado ao tentar democratizar a sociedade em termos raciais, com as cotas. Nós sentimos cada vez mais que muitas pessoas, muitas vivências temos, né, de ter ameaçado o próprio coração da colonialidade, né, como aquele padrão que garante a ordem eurocêntrica e esse olhar racista sobre os corpos e os saberes. Infelizmente, faltaram políticas, né? Houve um processo de democratização, nós vemos uma paleta de cores diferentes, nós vemos mais mulheres, nós vemos efetivamente alguns efeitos das cotas, das ações afirmativas, mas, ao mesmo tempo, houve uma despolitização, houve uma certa ausência de medidas coletivas para garantir a continuidade. Então, acredito que nós, para falar de cinema, direito e educação, não podemos deixar de pensar na perspectiva da colonialidade do poder,
da colonialidade do saber, que acaba sendo também uma colonialidade da subjetividade, né? E essa colonialidade do poder é um giro paradigmático do pensamento desse autor, que é Aníbal Quijano, introduz em nosso modo de pensar a história e a sociedade. Se destaca que este pensamento somente poderia ocorrer na passagem da Guerra Fria para o momento contemporâneo e a centralidade, né, que atribui à raça para a compreensão das desigualdades. Alguém poderá dizer, por que da raça e não das classes, né? E acontece que raça é a ideia eixo da sociologia da colonialidade e a conquista da América é o pivô da história. Agora, por que raça e não classe? E aí a resposta é decolonial, porque somente a raça remete ao horizonte que habitamos, marcado pelo evento fundacional da conquista, e permite reconstituir o fio das memórias afetadas pelas múltiplas censuras da colonialidade. Enquanto a classe oblitera esse horizonte, o mascara, até o forclui, né, o nega, induzindo um certo esquecimento de quem somos e a ignorância dos rios de sangue que mancham o solo que pisamos até hoje, conduzindo-nos ao equívoco de que é possível pensar da mesma forma desde o norte global e desde o sul. Vale também destacar a precedência do racismo sobre a raça, pois é aquele que cria esta. A raça é um produto da estratégia racista do expropriador. E aqui eu quero trazer este trabalho fabuloso do uruguaio, né, do Torres Garcia, em que ele nos disse, porque na realidade nosso norte é o sul, não deve ter norte para nós, mas por opção a nosso sul. Essa retificação era necessária, por isso agora sabemos onde está. Então, o que tem a ver esta brevíssima e super, hiper resumida reflexão com o tema do cinema e da educação em relação ao direito, né? E aí, se eu vou pedir, se você puder passar para a próxima imagem, para voltar a contar a história, né? A história da chegada, sim. Aí, aqui tem Gabriel Beire. Aí eu passo. Não, fica aí. Fica no Gabriel Beire. Porque a chegada do cinematógrafo às Américas se deu com Gabriel Beire e Fernando von Fernand, que eram operadores dos irmãos Lumière, e que chegaram na América tentando trazer sua tecnologia, e hoje diríamos uma arte que na época não era, na época era simplesmente um recurso, era um quê de entretenimento, era um quê que serviu também às ciências, mas não nasceu como uma arte, propriamente. Foi a história que deu esse significado e esse sentido para o cinema. Na época, Gabriel Beire trabalhava na farmácia, e para o revelado, e para as questões que tinham a ver com o uso do cinematógrafo, o Lumière contratava pessoas que entendessem de física e de química. Então, Gabriel Beire chega a Nova York, vai 5 dias de trem até México, e daí vai ir descendo a outros países mais ao sul. Mas o grande interesse deles era se antecipar aos interesses comerciais de Thomas Alva Edison, que também queria vender seus produtos de tecnologia aos países do sul. Então, nós vemos já nas próprias origens da chegada dessa tecnologia europeia, o interesse comercial está fortemente marcado neste início da história, inclusive para quem puder depois ler as cartas que Gabriel Beire conta para a mãe dele,
realmente a gente ratifica essa hipótese do interesse fundamentalmente financeiro. Se você puder passar, a gente vai se surpreender com a quantidade de escolas que, entre os anos 1910 e 1909, e este é um material da tese da professora Liz Souza, já compravam, né, cinematógrafos, embora fosse antes de 1900, que a Escola Normal de Maranhão já tinha um cinematógrafo para suas aulas na formação docente. E aí surge uma expressão muito curiosa, muito perversa, que somente vai ser registrada em uma revista portuguesa de 1932, que é o conceito de industriar o professor. O que significava industriar o professor? Industriar o professor não era outra coisa mais que prepará-lo para ele poder saber escolher que tipo de cinematógrafo comprar. Ou seja, desde a chegada de Gabriel Beire até a própria entrada do cinematógrafo nas escolas, nós estamos vendo um processo colonizador, um processo, infelizmente, perpetuador de algo que começara lá em 1492, com todas as diferenças do caso. Pode passar. Ao mesmo tempo, é muito importante também saber e registrar que em 1927 surge o Instituto Internacional de Cinema Educativo, com sede em Roma. Na época, o presidente era nada menos que Benito Mussolini, que viu na possibilidade de sediar esse instituto uma forma de fazer circular as ideias fascistas por toda a Itália, que na época era altamente analfabeta, e pelo mundo, tentando cooptar adeptos, né, a sua política. E aqui, entretanto, em 1937, surge o Instituto Nacional de Cinema Educativo, que vai ter um diálogo também com o Instituto Internacional de Cinema Educativo, e que tem uma outra perspectiva, tem uma outra maneira de abordar a chegada, né, do cinema nas escolas, claramente nutrida pelo interesse de formar e de informar, né, os estudantes, mas que também não sobrevive nem supera essencialmente estes traços de colonialidade. E basta ver o filme de Humberto Mauro, O Descobrimento do Brasil. O filme de Humberto Mauro chama O Descobrimento do Brasil, não a invasão ao Brasil, e a câmera está no barco. Ou seja, o ponto de vista é tão colonizador, estamos tão inconscientemente colonizados, como disse Nora Merlin, como disse Sueli Rolim, é nossa subjetividade, nosso inconsciente que está colonizado, que não conseguimos enxergar que não fomos descobertos, que fomos invadidos, e que uma câmera dentro do barco estava muito longe desta intenção maravilhosa da fala de Roquete Pinto, em um discurso em que ele disse que é curioso notar que o chamado cinema educativo, em geral, não passa do simples cinema de instrução, porque o verdadeiro educativo é outro, o grande cinema de espetáculo, o cinema da vida integral. Educação é principalmente ginástica do sentimento, aquisição de hábitos e costumes de moralidade, de higiene, de sociabilidade, de trabalho e até mesmo de variação. Tem de resultar do atrito diário da personalidade com a família e com o povo. A instrução dirige-se principalmente à inteligência. O indivíduo pode instruir-se sozinho, mas não se pode educar sem a sociedade. Brilhante. A ideia é brilhante, mas a perspectiva, né, não permite ainda enxergar o quanto somos, né, colonizados. Pode avançar. E avançando nos anos, né, sabemos que o índice termina nos anos 60,
dura, né, entre 1937 e avançado os anos 60, um período onde também vai entrar com uma força muito grande o Plano Denis, não apenas para o Brasil, como para outros países sul-americanos, Equador, Peru, Chile, Argentina, Uruguai, entre outros. E era uma iniciativa fundamentalmente da Igreja Católica, que tentava não polarizar com a imagem, né, com essa força que a tecnologia e as imagens revelavam para o mundo, mas sim se apropriar delas para perpetuar os valores morais, né, os costumes, os dogmas da Igreja Católica. Nós sabemos que no Brasil, o Cineduc já fez 50 anos no ano passado, Mariana Monteiro e Vestibular ainda trabalham fortemente, né, nos projetos e, felizmente, se afastaram bastante desse ideário original. Mas o início e a entrada respondeu exatamente ao interesse também da Igreja Católica. Pode passar. Então, nós nos perguntamos hoje da utopia ou da utópica escola nova, a distópica educação remota que vivemos hoje, né, depois da pandemia. O que aconteceu? Aquilo que parecia uma utopia, essas escolas mais abertas, onde todos pudessem se expressar, onde houvesse um tempo não cronologizado, o que aconteceu com isso? A nossa realidade. Aí nós entendemos que são as feridas mal curadas da nossa colonialidade, onde se instala essa neocolonialidade, né, e esse racismo algorítmico que hoje nos revelam todos os sistemas de controle desta educação platamorfizada e audiovisualizada que vivemos hoje. Que, embora em algum momento, fundamentalmente com as manifestações de 2013, parecemos sentir uma felicidade, um déjà vu dos anos, né, de maio de 68, ou da escola nova, nós hoje vemos que essa possibilidade de fazer uma entrevista e compartilhá-la com o mundo e agilizar e ativar movimentos sociais e ativistas e tal, tem uma contracara. Essa conectividade tem uma contracara que é a cara de quem não consegue se conectar, de quem está fora, quem está excluído, e aí vemos esse racismo algorítmico também, porque pela precariedade, porque se acentuaram radicalmente as desigualdades. Mas tem mais duas contracaras que são o controle e o capitalismo de vigilância que aparece pelos cantos, pelos bordos dos nossos computadores, que aparece o tempo todo nos forçando, né, nos seduzindo a comprar determinadas coisas, determinados serviços que já sabem que desejamos a partir de tudo que disponibilizamos. Não é apenas a partir dos termos que aceitamos quando instalamos um software ou um aplicativo, mas quando escolhemos uma cor, quando deixamos ativados nossos dados e podem identificar onde vivemos, quais são nossas preferências, que tipo de livros lemos, que tipo de filmes assistimos, que tipo de atividade profissional temos. Então, vai afunilando uma antecipação de nosso comportamento para, obviamente, mercantilizá-lo e vendê-lo para aquelas empresas que depois vão nos assediar. E isso acontece também na educação. Isso acontece cada vez que damos uma aula remota, acontece agora, provavelmente. Por isso eu coloquei da Escola Nova, a Educação Vigiada, que é uma plataforma brasileira e sul-americana que reúne diferentes organismos para proteger nossos direitos à privacidade. Hoje podemos afirmar que privacidade é poder, sim. Então, nós temos direito a trabalhar em ambientes mais seguros. As universidades federais, pelo menos as que eu conheço, quase todas negociaram com Google,
né, com a Google, ou com a GAFAM, basicamente, né, o Google, Amazon, Facebook e Microsoft. Mas, lamentavelmente, a gente, por mais que não pague nada para eles, a gente está dando de graça tanta informação que ela volta contra nós, não de forma singular, individual, mas sim como coletivos, docentes, discentes, como comunidade. Pode passar, por favor. Então, a pandemia da Covid, além de acentuar, né, uma série, deixar expostas, né, as fraturas, as assimetrias gigantescas que temos na sociedade, também eu acho que tem nos dado um tempo para refletir, e é nesse sentido que eu quero fazer uma proposta concreta, que depois vou linkar com a lei que você tem aí, outro PDF, uma ideia que a gente acha que já não é preciso falar mais, mas Sinara me lembra que sim, é muito importante lembrar que a gente tem uma lei de cinema-educação, que é a Lei 13.006, de 2014. Eu vou te passar também um livro que acabou de sair, onde eu apresento a proposta de regulamentação da Lei 13.006, que foi realizada por um grupo de pessoas do MEC e do MINC, quando existia, ou seja, do Ministério da Cultura e do Ministério da Educação, e 100 membros da sociedade civil que participamos e que trazemos algumas hipóteses, algumas apostas como crenças, né, e algumas dúvidas para o Conselho Nacional de Educação definir e martelar. Desde maio de 2016, uns dias antes do impeachment, que essa proposta de regulamentação dorme numa gaveta do Conselho. Mas nós não vamos desistir, e uma de nossas propostas era justamente esta, que eu vou trazer agora mais, né, pensada, e que tem a ver com o discurso anterior, que é trabalhar, sim, com filmes nacionais, 2 horas por mês, no mínimo, ou seja, pode ser mais, como carga curricular complementar, mas ir progressivamente incorporando filmes latino-americanos, filmes produzidos com outras cosmotécnicas, filmes que quebram um pouco o padrão, como é o caso, por exemplo, de trabalhar com nossas memórias. E aí temos Os Óculos do Vovô, de Francisco Santos, de Pelotas, que é o filme mais antigo brasileiro de ficção conservado, né? E que, então, isso nos traz a necessidade de voltar aos acervos, refletir sobre a etimologia do verbo inventar, que é criar com restos arqueológicos, né? Ver um filme desses e remontá-lo, sonorizá-lo, é uma brincadeira, é uma aprendizagem. Valorizar a figura de uma criança traquina, porque a história do filme conta que uma criança pinta os óculos do vovô, e quando ele bota os óculos, acha que está cego, e embora seja uma história simpática, entendemos que pensar a desobediência é uma forma de pensar Foucaultianamente, de tensionar, né? Quando obedecer, quando desobedecer, por que obedecer? Nem todas as vezes obedecer é o correto, né? Pensar também nessa obediência inconsciente, esses padrões colonizadores que vimos, que precisamos desaprender a cada dia, a cada filme, e, obviamente, contribuir exibindo filmes do acervo e da memória audiovisual brasileira é uma maneira de fortalecer, de justificar, de legitimar as políticas públicas de preservação e de digitalização. Salve a Cinemateca Brasileira. Salve a Cinemateca Brasileira. Salve. Pode passar. Pensando também em Cuba, eu quis trazer um filme que chama Por Primeira Vez, de Octavio Cortázar, de 1967, que mostra uma história, é um filme que está no YouTube, eu estou legendando, a ver se a gente consegue subir no YouTube também. Conta a história de um caminhão do ICAI, do Instituto de Cinematografia e Arte, não, de Indústria e Artes Cinematográficas,
¿no? O Instituto Cubano de Indústria e Arte Cinematográfica, que levava um caminhão para as partes de montanha inacessíveis das províncias cubanas para exibir filmes de dia nas escolas e de noite no campesinado. E esse moço que aparece no slide à direita é Pedro Heriberto Rodrigues Messias, que foi uma dessas crianças que já viu filmes, inclusive indo de uma montanha atrás do caminhão para ver o mesmo filme várias vezes, carregando seus sapatos no ombro para não estragá-los, e que hoje realiza filmes com crianças, imagens do filme Café, podem ver nos fotogramas embaixo. Então, o efeito de uma política pública que aproxima ao cinema as crianças e ao campesinado, o que é um direito, né, das crianças e dos povos rurais. Pode passar. Não podia esquecer de um filme absolutamente fabuloso, que é 100 Niños Esperando um Trem, de Ignacio Agüero, de Chile, de 1988, onde ele retrata a terceira oficina de Alicia Vega, que desenvolvia seus talleres de cine, ou seja, oficinas de cinema, para quase 100 crianças, durante praticamente 30 sábados, o dia inteiro. Alicia Vega hoje tem 90 anos e acaba de lançar esses 3 livros sobre linguagem, sobre jogos ópticos e sobre os filmes, com uma cosmotécnica própria, chilena. Ou seja, eu estou apresentando filmes, mas, na verdade, estou apresentando a valorização de projetos, de metodologias, de materialidades que são próprias de cada povo, próprias do Brasil, próprias de Cuba, próprias do Chile. Eu acho que isso é fundamental. A gente tem que parar de olhar para os Estados Unidos e para a Europa como a única fonte de saberes e de possibilidades, com cinema, com educação, com direito e com tudo mais. Pode passar. E também não queria deixar de mencionar a Argentina, porque todos temos, né? Todos somos, afinal de contas, de carne e osso. Eu quero dar um destaque muito especial ao trabalho da Aldana Lussó, que numa huaca, na quebrada de uma huaca argentina, ela faz animações com barro. O próprio barro, ela tem uma série chamada Pacha, de Barro Somos, da Pachamama, que eu recomendo, ela está disponível, está na TV pública, né? Assim como também outras iniciativas, como o Sama, né? Como Paca Paca, que conta a história argentina, trazendo toda a criticidade diante da ditadura e tantas outras cosmotécnicas próprias nossas sul-americanas. E, para finalizar, eu gostaria de mostrar uma iniciativa que é absolutamente preciosa. Vocês têm aí em Recife, que é Vídeo nas Aldeias, o projeto de Vídeo nas Aldeias, que tem um catálogo imenso, que tem material, fichas pedagógicas para o professor, para os estudantes. E, em particular, escolhi um filme que me é muito caro, que é Indiá Mirim, que está feito por Parai Chapi, Patrícia Ferreira, né, em português, e seu companheiro Ariel Duarte Ortega, em 2013. Patrícia é professora alfabetizadora e é cineasta, e acaba de ser mamã, e tem um trabalho de uma sensibilidade para nos mostrar o dia a dia, os costumes dessas crianças enviadas, crianças guarani, das crianças onde ela trabalha e com as quais ela produz, né, seus filmes, os quais temos muito, muito para aprender. E desaprender nossas lógicas, né, eurocentradas. Por favor, mais uma. Então, assim, eu acredito que a gente tem que relacionar as políticas, né, de resistência da educação com o cinema, porque temos direito a não sermos vigilados e controlados, e isto é um modo de fazer decolonial. Valorizar, cuidar e digitalizar nossos acervos,
reconhecer a cultura que carrega nossos discentes e docentes, simultaneamente a ampliação do repertório, a preservação de cultura local e a produção de nossas técnicas, de nossos próprios modos de fazer, como fala o chinês Cui, né? E a produção de atividades virtuais, também que nos levem a fazer atividades analógicas. Não é possível que tudo seja no celular e na tela do computador. Um brinquedo óptico, um jogo de futebol, uma boa conversa depois de ver um filme, são atividades de cinema também, e não são necessariamente atividades de tela, né? Atividade 24/7 horas conectado, como disse Jonathan Crary. Garantizar a pedagogia da Alicia Vega, que é a pedagogia que reúne rotina e novidade, porque rotina dá alguma garantia da segurança às crianças e permite que sempre, dentro dos horários onde rotineiramente acontece algo, tenha sempre uma novidade do filme que vai ser assistido, do exercício que vai ser produzido, etc. Criação de novas plataformas, sempre livres, né? Tentar migrar para sistemas operativos, para software livres, que é um passo que estamos bem demorados, né? Estamos bem atrasados, e a visibilização e reconhecimento cada vez maior e mais enfático dos projetos latino-americanos. Então, eu agradeço, acredito que em relação à lei e à proposta de regulamentação, você pode eventualmente disponibilizar esse PDF, fazê-lo circular, estão os detalhes, né, do que a gente sugeriu, e também tem esse livro que a gente organizou 20 projetos de pesquisa que pensam cinema-educação. A gente fez uma análise, né, dos pontos altos de ter uma lei. Se o Brasil e qualquer país sul-americano fosse mais, tivesse menos diferenças sociais, eu seria contra uma lei de cinema. Mas como há tamanha assimetria social e de acesso aos bens da cultura, nós acreditamos que uma lei como essa permite o acesso a esse patrimônio audiovisual brasileiro, que é desconhecido praticamente pela sociedade que o financia e o financiou, quase no seu 100%. Então, é um direito de todos nós poder assistir cinema nacional, que não é simplesmente um cinema nacional que passa na TV da Globo, da Record, é um cinema nacional que passa por triagem, que passa por super exigentes tribunais, né, ou conjuntos de avaliadores, para ganhar, conquistar os financiamentos e depois fica sem recursos para distribuição e difusão. Então, há um cinema brasileiro que não se conhece, há um cinema brasileiro anônimo, que dorme nos museus de imagem e som e nas cinematecas, e que precisamos que circule pelas escolas, porque é um cinema de todos, e precisamos tornar público o que já é de todos. Então, eu fico por aqui, muito agradecida outra vez, e espero que esse encontro seja maravilhoso, como tudo que você organiza. Fico muito feliz e agradecida, porque acho que... Bom, esse foi o final, né, da apresentação. E aí, no final, eu fico falando exatamente... Priscila, obrigada. E eu fico falando, mas eu fico falando e eu vou complementar, né? Que no final, a professora Adriana, ela mencionou exatamente esse material aqui, que eu vou mostrar para vocês, que é... Cadê aqui? Deixa eu só buscar. A legislação... Anotar aqui, está no meu desktop, pessoal. Esse aqui, pronto. Vocês estão visualizando, sim ou não? Sim, professora. Sim, obrigada. Pronto. Esse material que a professora Adriana mencionou, que é da Lei 13.006, de 2014, Reflexões e Propostas de Regulamento. Como disse a professora Adriana, eu acho que até a fala da professora Adriana, em alguns momentos, dialoga com a fala do professor, a palestra do professor Elian Pregno, quando a gente fala de liberdade, não é, professor Pregno?
se ele estiver me ouvindo, essa questão da liberdade, né? O quanto a professora diz, olha, é importante a liberdade, o nosso patrimônio, o nosso, vamos dizer, o nosso investimento, nós contribuímos com os nossos impostos para que esses filmes sejam feitos, mas muitos dos nossos filmes nacionais feitos com financiamento público não chegam ao público, não chega até nós. E essa lei, ela disse, olha, se o Brasil, se o nosso país não fosse tão desigual nesse nosso país, e nossos países da América Latina, né? Mas aí falamos aqui bem da nossa experiência brasileira. Se não houvesse tanta desigualdade, tanta dificuldade de acesso, por exemplo, até ao cinema nacional, e, sobretudo, nas escolas, né, de cultura, de educação, a gente sabe da precariedade que nós sentimos e passamos, então talvez não fosse necessário uma lei, né, uma política pública, ou seja, o Estado ali tendo que promover de alguma forma, ou sendo provocado, né, porque, na verdade, são a sociedade que se organiza, elabora um projeto de lei, que isso aqui partiu da sociedade. Então, essa lei, ela traz propostas para regulamento. Aqui está a publicação do Diário Oficial, certo? Isso foi em 2014. Essa lei existe. A realidade escolar que apresenta o Censo Escolar de 2014, ela traz essa realidade das escolas públicas e particulares, não é só das escolas públicas, onde a gente tem uma carência imensa de internet, a gente tem uma carência de acervos, né, de espaços, de laboratórios, para aparelhamento e condições para a exibição dos filmes. Então, como colocar em prática essa legislação? E aí, alguns pressupostos que embasam esse acordo de cooperação entre o Ministério da Cultura e o MEC. Essa proposta ela foi entregue em 2016, em maio de 2016. Isso foi um pouco antes do processo de impeachment, de impedimento. E aí, de lá para cá, não houve mais, está lá engavetado no MEC, né? Não se tocou mais nesse projeto, nessa proposta que foi entregue, que é exatamente de organizar como que essa lei pode ser colocada em prática, porque a lei por si só, ela não vai se efetivar se não houver exatamente o apoio necessário, a promoção necessária do Estado brasileiro e dos outros entes também da federação em conjunto. Então, a gente tem aqui alguns pontos que são muito importantes da legislação, né, que é as práticas educativas, de como que ela precisa melhorar em qualidade, até porque trabalhar com cinema nas escolas não é levar qualquer filme, como ela mesma disse, né, não é qualquer filme, não é um filme que é feito e que a gente sabe que não há muitos critérios. É importante trazer filmes que falam da nossa cultura, é importante da nossa história. Nós temos um acervo. A Cinemateca sofreu recentemente, né, um incêndio, passou por um incêndio, mas a gente ainda tem alguns que sobreviveram, vamos dizer, ao incêndio, alguns arquivos, nós ainda temos, e isso é importante, como preservar, como trabalhar com cinema, mas de uma maneira a valorizar o material também, a trazer um material que conte a história, a nossa própria história, a história da nossa cultura, e de alguma forma a gente possa se ver na tela também. Então, aqui nesse material que ela compartilhou, ela traz os dados, né, que as escolas básicas, 25% das escolas básicas, elas precisam, né, elas ofertam essas atividades culturais para assegurar esses acessos, a gente precisa ter exatamente equipamentos e de como fazer isso. Então, esse material ela deixou comigo. Quem tiver interesse depois, eu posso compartilhar, é só, né, enfim, entrar em contato comigo, ou pelo Instagram, ou, enfim, em sala de aula mesmo, a gente tem o contato, né? Se quiser, tiver interesse em estudar a lei, e entender um pouco mais a proposta, que ela foi organizada pela Rede Quino, que é a rede de educadores brasileiros que trabalham com cinema e educação no ensino médio e ensino fundamental. Eu trabalho com educação no ensino superior, eu também entro nessa, e também quem trabalha com cinema em outros espaços em educação não formal. A professora Adriana Fresquet, ela tem projetos também, né, o Cineab, que é outro projeto, aqui eu vou passar, porque é toda uma análise da legislação, né, então é um material extenso, isso aqui é uma outra palestra, é só um material que ela deixou, ela disse, olha, se fosse uma palestra sobre a legislação, sobre a Lei 13.006,
seria esse o material, temos essa obra e a gente trabalharia. Mas como aqui a proposta é falar um pouco de educação, e na verdade a relação entre educação, cinema e direito, então a gente não vai ter como abordar isso mais em profundidade, mas que existe uma legislação específica para cinema e educação no Brasil, que é a Lei 13.006. E essa lei, como eu disse, ela existe e a gente precisa conhecê-la melhor e também a proposta de implementação dela, que, como eu disse a vocês, ela foi feita e apresentada e está lá no MEC desde 2016. Bom, além disso, eu queria mostrar para vocês, tem alguém falando, não sei se alguém falou alguma coisa, deixa eu só fechar esse material aqui. Além deste material, tem um outro material que eu queria mostrar para vocês, que é... Sim, ouvi um barulhinho, não sei se alguém falou alguma coisa aqui, se alguém comentou algo no chat. Não, tudo bem. Foi só... o outro material que eu queria compartilhar com vocês, é que aí dialoga muito com o que o professor Leão Pregno falou. É sobre um livro, um artigo que eu escrevi, eu enviei agora para mim, para o e-mail da instituição, para poder abrir a obra, mas ela não está aqui aparecendo. Mas foi um artigo que eu escrevi, foi publicado esse ano, num livro sobre direito cinema da América Latina, e que é sobre o filme XXY, né? Que é um filme que fala sobre liberdade, sobre direitos sexuais e sobre a liberdade sexual. Então, acho que, bom, era a obra que eu queria compartilhar com vocês, na verdade, meus alunos já conhecem, já foi compartilhado. De qualquer maneira, encerro por aqui, não sei se ainda o professor está por aqui, professor Elian Pregno está. Em relação à fala, professor Elian Pregno, eu acho que estamos, digamos, em acordo quando a gente fala da importância da liberdade, desses direitos de liberdade sexual. Esse artigo que eu mencionei, que trata exatamente de uma história também, de um filme, que é o XXY, é a história de uma menina intersexo, então, que a gente chama popularmente de hermafrodita, mas nem cabe esse termo hoje, né? Então, que seria uma menina intersexo ou um menino intersexo. Então, ali ainda não há uma... Até porque nessa perspectiva não há essa necessidade de impor uma definição, e é exatamente isso, é dentro dessa liberdade sexual, que, diante do que temos de legislação estatal, ainda é muito conservador, né? Ainda existe um conservadorismo muito grande e uma incompreensão dessa questão desses direitos. E direitos estes que a gente pode compreender melhor quando a gente vai lá e faz esse exercício de alteridade, quando nós conhecemos, visualizamos uma obra audiovisual, em que lá se trata, né, de uma história, tem lá uma personagem, e essa personagem, de alguma forma, nos toca, porque é um ser humano igual a gente. Corre sangue pelas veias, tem ossos do mesmo jeito, nasceu, foi um bebê, todo mundo foi, e um dia vai morrer como todos nós, e que a gente, como todos nós, a gente tem o direito de, né, viver bem, ter dignidade, ter, enfim, o respeito de todos e todas. Bom, eu fico à disposição, não sei se o professor Elian Pregno gostaria de aqui tecer alguns comentários a respeito da fala da professora Adriana Fresquet. Se alguém tem algum comentário a fazer, professor também Marco Aurélio. Queria agradecer, Nara, pela sua disponibilidade, agradecer mais uma vez a disponibilidade do professor Elian, né? A deixar convidado para próximas oportunidades, né? E vamos ver, né, Sinara, se Deus quiser, que vem nós voltamos às aulas presenciais, e por que não voltar com um projeto de extensão, né, do Cine Jurídico, né? Sim. A faculdade você colocou em prática, e aí essa pandemia tivemos que paralisar muitas ideias e muitos projetos que nós tínhamos na área acadêmica.
a possibilidade, inclusive, de trabalhar, agora na pandemia, essa possibilidade de trabalhar com direito de cinema, acho que aqui a gente está trabalhando, né? A gente demonstrou que é possível a gente conversar sobre direito de cinema, o professor Leão Pregno nos trouxe aí uma obra significativa para falar sobre direitos sexuais, sobre a liberdade, sobre o direito à liberdade sexual, e acho que é assim que a gente vai falando, né? Sobre direito civil, sobre, enfim, sobre direito, sobre cinema e a importância disso na educação jurídica. Então, acho que existe essa possibilidade desse diálogo institucional e também sonho com a possibilidade de nós escrevermos, né, publicarmos com também essa possibilidade de a gente escrever, pesquisar, além de, obviamente, realizarmos, né, as sessões cineclubistas, que são também as experiências que fazem com que a gente pare um pouquinho e esqueça, não é, vamos dizer assim, pare um pouquinho e esqueça o que ele disse, né? O professor Leão Pregno falou do pré-conceito, ou seja, o conceito que temos previamente sobre tudo. E o direito e a educação faz com que nós desnaturalizemos, assim, de certo modo, a gente tire a naturalidade de certas coisas que a gente acha previamente que são sempre assim, serão sempre assim. E a gente sabe que as coisas, tudo no mundo muda o tempo todo, já diz a letra da música, e a gente, de certo modo, enquanto educadores e nós, enquanto estudantes também, a gente está sempre, constantemente aprendendo que esses preconceitos não nos engrandecem, enfim, não nos transformam em pessoas e sociedade melhor. Então, estarei sempre à disposição para colaborar com a instituição. Agradeço mais uma vez a presença do professor Leão Pregno, mais uma vez a presença da professora Adriana Fresquet, que colaboraram magnificamente para esta nossa semana. Okay. E o professor Martorelli, obviamente. Obviamente. Facultada, e caso ninguém queira indagar ou tirar alguma dúvida, a gente encerra por aqui, né, Sinara? Tudo bem. Mais uma vez, muitíssimas graças. Muitas graças, professora Adriana. Muito obrigado a vocês por tudo. Eu prometo que vou falar bem português na próxima vez. Não, falou muito bem. Não diga isso, falou muito bem. Encerramos, então, Sinara. Boa noite, então. Buenas noches, professor Leão. Buenas noches a todos e todas. Boas noites a todos.